Como vimos aqui na apostila, percebemos que as profecias apontavam para o sofrimento prévio do Senhor Jesus, que todos os acontecimentos que aconteceram com ele antes da crucificação foram previstos, né, na Bíblia. E a gente parou nessa parte do vinagre, né? Vinagre, ele foi oferecido em Salmo 69, 12, e se cumpriu em Mateus 27, 34. Vamos continuar. Os seus vestidos seriam repartidos, e sobre a sua túnica seria lançada a sorte. Salmo 22, 18. Mateus 27, 35 e Lucas 23, 34. Ele se sentiria abandonado por Deus. Salmo capítulo 22, versículo 1 e Mateus 27, 46. E ao morrer, entregaria o seu espírito a Deus. Salmo 31, 6, e se cumpriu em Lucas 23, 46. Morto, o seu lado seria transpassado com uma lança. Zacarias, 12, 10. E se cumpriu em João, capítulo 19, 46. Porém, os seus ossos não seriam quebrados. Salmo 34, 19 a 20. E João 19, 33 e 36. Jesus seria sepultado entre os ricos. Isaías 53, 9. Isaías 53, 9 e Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. Glória a Deus por sua palavra. O testemunho uniforme das Escrituras sobre a morte de Jesus desfaz as doutrinas erradas a respeito dele. Satanás foi derrotado pela morte de Jesus Cristo. Por isso ele procura, através da teologia falsa, desfazer os feitos poderosos da morte de Cristo. Vejamos algumas considerações erradas sobre o assunto. A morte de Jesus foi somente a morte de um mártir, ou seja, a morte de Jesus foi somente a morte de um mártir. Dizer que Jesus somente morreu por algumas ideias às quais foi fiel, porém a Bíblia afirma que Jesus morreu, dando a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Se ele fosse somente um mártir, outros mártires mostraram muito mais alegria e disposição para morrer do que Jesus perante a história. É verdade. Mas Jesus ele se sentiu abandonado por Deus. Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus morreu acidentalmente, porque a força do inimigo era superior. Jesus morreu para dar um elevadíssimo exemplo de sujeição e humildade. Tudo questões de ponto de vista que nós e a teologia consideramos errados. Jesus foi aceito por Deus como representante de toda a humanidade. Quando Jesus morreu, ele foi aceito por Deus como representante de toda a humanidade. Jesus é chamado na Bíblia o segundo homem, ou segundo Adão. 1 Coríntios 15, 47. Ou último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Esses textos são importantíssimos. Deus determinou que assim como o pecado entrou por um só homem, Romanos 5, 12, e a ofensa por um só pecado, Romanos 5, 16, e por um só veio o juízo sobre todos, Romanos 5, 17 a 18, e pela desobediência de um só todos foram feitos pecadores, Romanos 5, 15, assim também por um só, Jesus Cristo, viesse o dom gratuito, Romanos 5, 15, e a abundância da graça, Romanos 5, 17, e por um só ato de justiça viesse a graça para a justificação da vida, Romanos 5, 18. E pela obediência de um, muitos seriam feitos justos, Romanos 5, 20. Puxa, glória a Deus, isso é maravilhoso. A morte de Cristo é algo que é para comemorarmos. Vamos continuar, que é a apostila abençoada, hein? Para Deus só existe um mediador entre Deus e os homens. 1 Tessalonicenses 2, 5 a 6. Um fiador, Hebreus 7, 22, Jó 16, 19.
assim como o cordeiro pascual no Egito foi degolado em favor de todos os que estavam em uma casa, Êxodo 12, 13 e 23, assim também Jesus, o nosso cordeiro pascual, 1 Coríntios 5, 7, foi sacrificado por nós, 1 Pedro 3, 18. Jesus é assim o nosso substituto, que se apresentou em nosso favor e morreu em nosso lugar. Glória a Jesus. Romanos 5, 6 a 8 e Romanos 8, 32, Romanos 14, 5, Gálatas 2, 20, Gálatas 3, 13, Efésios 5, 25, 1 Tessalonicenses 5, 10 e 2 Timóteo 2, 6 e Tito 2, 14. É texto em cima da palavra. Então Cristo é o nosso substituto, nosso mediador, o nosso representante, o nosso segundo Adão. Como o nosso substituto, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Todos os homens estavam debaixo do pecado, Romanos 3, 23. E por isso também debaixo da ira de Deus, Romanos 1, 18. Efésios 5, 6. Marchando para a ira futura do Senhor, Romanos 2, 5. Mas Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9, 28. Para isso foi necessário que levasse em seu corpo os nossos pecados, 1 Pedro 2, 24. Na lei do sacrifício pelo pecado temos um detalhe que de modo maravilhoso serve de figura para este assunto. Antes que o sacrifício fosse degolado junto ao altar, o culpado deveria pôr as suas mãos sobre o mesmo, confessando seus pecados, passando assim simbolicamente a sua culpa para a vítima. Levítico capítulo 4, versículo 4 a 24. Exatamente assim aconteceu. Quando Jesus orava no Getsemane, foi-lhe então